e nós estamos profetizando que vamos viver esse ano da casa cheia, amém? Então, nós quando falamos de casa cheia, você pode perguntar, do que você está falando, pastor? Casa cheia, o que é? Então nós podemos aplicar essa voz profética, essa profecia em 3 aspectos da nossa vida, em 3 áreas diferentes, de 3 formas diferentes nós aplicamos. A casa cheia aponta em primeiro lugar para a sua vida. Você sabe, você é o templo do Espírito, você é a casa de Deus. Quem diz amém? Então, você como casa, a palavra de Deus diz que também nós temos esse corpo que é a nossa casa terrena. Então nós somos casa e você como casa precisa estar cheio da glória, da presença, da unção, e nós vamos profetizar, você terá um ano cheio do Senhor na sua vida, amém? A casa cheia aponta também para a sua casa, falando da sua família, do seu lar, né, os seus filhos, seus pais, o ambiente onde você vive. A sua casa também será cheia de paz, de alegria, de provisão do alto, não faltará o pão sobre a sua casa. E quando nós falamos de casa cheia, nós falamos de todas as bênçãos de Deus que alcançam o seu lar. Você concorda, amém? Mas também nós temos um terceiro aspecto e que estamos profetizando a respeito desta casa, que é a nossa igreja. Não é esse teto e essa parede, mas essa família, que é a família da fé, é o corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo, amém? Estamos sendo edificados pelo Senhor e graças a Deus nós começamos profetizando e nós já começamos o ano com casa cheia. Você sabe, nós temos aqui em Cuiabá 4 prédios e cada prédio tem mais de um culto. Nós fazemos 8 cultos nos domingos e não está cabendo de gente, está aumentando cada vez mais e o Senhor está enchendo a nossa casa. Para o Senhor encher a casa, você também precisa ter alegria de multiplicar. Nós temos muita alegria de multiplicar cultos, multiplicar prédios e tudo que o Senhor nos der, nós vamos fazer. Agora, hoje eu quero falar especificamente, eu quero tratar hoje de você como casa. Você é casa de Deus. Eu quero tratar no aspecto individual. Amanhã vou falar um pouco mais do aspecto coletivo como igreja, mas hoje eu quero dizer que você é casa e você foi salvo, você foi redimido, você foi liberto, você nasceu de Deus para desfrutar de uma vida abundante, amém? Desfrutar de uma vida rica. Então eu creio sim que nesses dias o Senhor quer nos enriquecer para nós desfrutarmos dessa vida intensamente, a vida como Ele planejou para que fosse. Eu quero trazer à sua consciência hoje que existe uma grande riqueza do céu para você. Não existe nenhuma riqueza maior no mundo. A maior riqueza que um homem no mundo pode ter é o Espírito Santo habitando no seu espírito. Está entendendo? Qualquer riqueza que você possa pensar, em qualquer área que você possa imaginar, em qualquer lugar do mundo, nada se compara à riqueza que alguém tem quando o Espírito, o próprio Deus, habita dentro de você. Você concorda com isso, amém? Então veja, essa precisa ser a primeira convicção sua como casa de Deus. Você precisa não apenas ter essa convicção, que já é bom, você precisa viver consciente desta verdade. Porque às vezes você sabe de coisas que você esquece, é verdade ou não é? E quando você esquece, no dia a dia não se aplica para você. Você não desfruta. É verdade, continua sendo verdade, você até conhece a verdade, mas você não desfruta dela porque não está consciente da verdade. Então,
a consciência que você precisa ter, em outras palavras, poderia dizer, a fé em que você precisa andar e deve andar, é que o Espírito de Deus habita com você e está em você. João capítulo 14, versículo 16, diz assim: Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que eu esteja para sempre convosco. Você está lembrado que Jesus falou para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século? Sim ou não? Alguém pode dizer, Jesus talvez não cumpriu, porque ele falou algo que não aconteceu, ele foi embora, mas nesse texto ele deixou claro como ele estaria, e ele diz, o Espírito virá com uma finalidade, a fim de que eu esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o recebeis, porque ele habita convosco e estará em vós, amém? Então veja, aqui, porque o Senhor falou no futuro, estará em vós, porque ele ainda não havia subido, ele diz, eu tenho que subir, para que o Paracletos, o Espírito Santo, desça, e ele venha, e então depois, no dias de Pentecostes, 50 dias depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, aconteceu a festa de Pentecostes, e lá o Espírito desceu sobre eles, e todos os discípulos foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas, e dali para frente o Espírito Santo passou a habitar dentro dos homens que nascem de novo, nascem do Espírito. Quem entende isso, diga amém. Por isso hoje você não precisa mais cantar para o Espírito vir de algum lugar, você pode cantar para ele fluir da sua vida. Você pode cantar, venha manifestar-se no nosso meio, como nós cantamos, mas no sentido de ficar procurando fora, onde é que o Espírito está, você quando faz isso é contrário à palavra, faz isso porque não entende o Evangelho, faz isso porque muitas vezes não tem a consciência de que o Espírito Santo habita em você. Então veja, João 14 ainda, mas mais um pouco abaixo no versículo 23, Jesus volta a afirmar, e olha o que ele diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, amém? O que é fazer morada? Não é passar por lá, não é tirar férias, não é de vez em quando, o Espírito, diga comigo, o Espírito Santo habita em mim, você é a morada do Espírito, amém, irmão? É claro que eu estou pregando aqui para crente, todo homem é a morada do Espírito? Não, todo aquele que recebeu a Jesus, todo aquele que creu que ele é filho de Deus, todo aquele que creu que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí, veja, é importante você conceber isso, o Espírito Santo habita dentro de você, e aí eu te pergunto, como nós podemos mensurar o tamanho dessa riqueza? O Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Criador de todas as coisas habitando dentro de mim. E eu vou já te falando, não é figurado. Tem um povo que tem uma mania de interpretar a Bíblia, tudo dizendo, mas é uma figura, pastor, é uma ilustração, não é que o Espírito habita de verdade. O Espírito de Deus habita em você, foi isso que Jesus falou, é nisso que você deve crer, amém? Meditar nisso é poderoso. Porque se você só fala amém e consegue pensar em outra coisa depois de declarar que o próprio Deus está dentro de você, é que você nem começou a entender as implicações disso. Você entende? Quais são as implicações de você andar com Deus? Teve um camarada na Bíblia que andou com Deus. A Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele foi para o céu sem morrer. É um risco que você corre.
Daqui a pouco sua esposa fica viúva, mas não é que você morreu, é que você sumiu. Andou demais com Deus. Deus levou. Tem isso na Bíblia ou não? Então, as implicações de você andar com Deus, Deus andar dentro de você e você viver esta consciência, elas são, primeiro, que eu quero te dizer que não dá para mensurar, elas são imensuráveis. Eu não creio que nós podemos mensurar totalmente o que é, na sua totalidade, ter Deus dentro de si. Não, mas essa eu creio que é uma revelação que deve crescer na sua vida, todos os dias. Você deve cada dia ter uma revelação maior do poder, da influência e da glória do Espírito de Deus dentro de você. Estar aberto para isso é sucesso para a sua vida, é saúde para você e é desfrute certo de todo o propósito de Deus na sua vida. Amém, irmão? Esteja aberto para isso então. Constantemente eu quero ver o resultado do Espírito de Deus habitando em mim. Então veja, talvez você pergunte, pastor, por que você diz que é resultado de uma caminhada, é resultado de uma revelação? Existem pessoas que desfrutam mais, existem pessoas que desfrutam menos, existem pessoas que não desfrutam nada, elas estão atrás do vento. Existem pessoas que estão atrás de coisas normais e naturais. Existem outras que são religiosas. Então, por que você diz isso, pastor? Por que é tão imensurável assim? Onde nós podemos pensar que a Bíblia dá um aceno para essa afirmação? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, Paulo diz, mas como está escrito, preste atenção, a sua base é o que está escrito. Quem entende, diga amém. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, irmãos? É inimaginável. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e mais, nem entrou no coração do homem. Você acha que você tem sonhos bons, né? Às vezes você fica pensando que os seus sonhos são ousados. Às vezes você fica pensando, será? Eu sonho alto demais, é muito para aquilo que Deus pode dar para mim. Mas a Bíblia, Paulo está dizendo que você nem consegue sonhar aquilo que está preparado para você. Agora, preste atenção. Esse texto muitas vezes é usado como argumento para você dizer, bom, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não dá para saber mesmo não, deixa quieto então. Vou ficando por aqui na minha insignificância e mediocridade. Não, não é essa a proposta. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano, mas, olha o que a palavra continua dizendo, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus que habita no seu espírito. Deus nos revelou pelo seu Espírito, por quê? Porque o Espírito de Deus a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo aqui, se você tem o Espírito de Deus, então você tem a oportunidade de ver o que o outro não vê. Você tem o Espírito de Deus, você pode saber o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem entrou no coração do homem, mas o Espírito pode revelar para você. Por isso que eu entendo que a riqueza da glória de Deus, ela deve ser ansiada, mas também ela deve ser pretendida, ela deve ser escavada e ela deve ser buscada em fé, na meditação da palavra, para que você creia, porque Jesus disse, se você pode crer, então é possível, você precisa crer. Então, veja, nós podemos mensurar em parte o tamanho da riqueza. A riqueza é nos mostrada pela palavra de Deus. Agora, não podemos mensurar totalmente, nem será de uma só vez. Talvez esse seja a beleza da vida com Deus e o desfrute dela. Andamos todos os dias com uma boa expectativa
daquilo que Deus vai fazer de bom para nós. Tá bom para você assim? É uma boa vida? Tem gente vivendo mal, tem ou não tem? Por quê? Porque ele não leu ainda a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Diga, viva esperança. Você nasceu de novo, é o que Paulo está dizendo aqui, para viver uma viva esperança. Viver cheio de esperança, uma viva esperança que não é algo vago, não é bobeira de crente, não é coisa de algum lunático que acredita no que não existe. É mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível. Diga, herança incorruptível. É o que eu tenho. Então veja, essa herança incorruptível, a palavra está dizendo aqui, é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Bom, pastor, é só lá no céu. Não, a palavra não diz que é só lá no céu. Ela está reservada no céu para você, para nós outros, mas é óbvio que na sua totalidade, em toda a sua dimensão, nós desfrutaremos no céu. Mas a palavra fala do antegozo, da alegria antecipada. A palavra nos fala do selo, da garantia da nossa herança. Você foi selado porque você tem a garantia que você é herdeiro de Cristo, de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Qual é o selo? Diga, o Espírito Santo. Quem tem as pessoas gostam de falar, né, pastor? Tem muita gente, a diferença das pessoas no mundo, um é branco, outro é preto, um é gordo, outro é magro, um é baixo, outro é alto, um tem dinheiro, outro não tem, um tem estudo, outro não tem. A grande diferença entre a raça humana não é nada disso. Somos diferentes, mas somos muito mais iguais do que diferentes. A grande diferença da raça humana é só uma: aqueles que têm o Espírito de Deus e aqueles que não têm o Espírito de Deus. É só essa que faz a diferença, porque aqueles que têm o Espírito de Deus têm a vida eterna, e aqueles que não têm o Espírito de Deus não têm a vida eterna, ainda não têm a vida eterna. Quem está acompanhando? A grande diferença é ter ou não ter Deus, é ter ou não ter o Espírito, e a palavra diz que aqueles que vivem e têm o Espírito e são filhos de Deus, vivem uma viva esperança. Por quê? Porque filho é herdeiro. Quantos aqui são filhos hoje? Se você é filho e você é herdeiro, você desfruta. Pastor, estou tentando desfrutar, estou tentando merecer. Herdeiros não precisam merecer, eles só são filhos mesmo. Herdeiros não merecem, eles nasceram de lá, daquele lugar. Eles têm o DNA do pai e da mãe, e se o pai e a mãe têm muito dinheiro, já está bom para eles. Continua sendo herdeiro de Deus? Então enche o seu coração de fé e diga assim: eu sou herdeiro de Deus. Você está vendo que é grande o negócio para mensurar? Qual é o tamanho da riqueza de Deus? Quanto é que Deus pode, se Ele é teu pai? Essas coisas são boas de pensar, e aí você tem que entender que não é sobre religião, é sobre relacionamento. Nós estamos falando de família. De quem é teu pai, é de quem é teu irmão, com quem que você vive, com quem que você conversa, para quem que você conta seus anseios, suas preocupações, em quem que você confia, quem paga as suas contas, quem supre a sua necessidade. É sobre todas essas coisas aí, é sobre família. Diga para quem está do seu lado, é sobre família. Pastor, não é religião, a religião não é boa. Veja, é claro que religião, você sabe, é religar, e que é do latim, que vem para ligar o homem de volta a Deus. Contudo, religião, nesse aspecto que eu estou falando, fala de coisas exteriores. Religião é aquilo: não faça, não toca, não pegue, vista assim, não vista daquele jeito, faça isso. Tudo que é exterior se comunica com base na religião. Mas
o Espírito Santo, esse relacionamento com você acontece no interior, é dentro de você. Então não é uma questão de o que você vê por fora, é a questão do que você vive por dentro. E aí você precisa entender esse relacionamento com o Espírito, como ele se dá na sua vida, porque quanto mais revelação você tem de como esse relacionamento acontece na sua vida, mais você desfruta dele. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso correr, mas eu gostaria, antes de te falar, que eu estou só dando a introdução, amém, irmãos? Agora que eu vou falar o que eu vim falar para você, vai ser daqui para frente. Eu só estou preparando o seu espírito, mas eu tenho hora hoje, e é importante você saber, para você ajudar você nessa revelação e você desfrutar dela, você precisa saber do corpo, da alma e do espírito. Você precisa saber que você tem um espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. E você precisa entender que você foi salvo sim, você já nasceu de novo, se você nasceu de Cristo no Espírito, amém? A sua alma está sendo salva. É a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor, mas você já foi salvo no Espírito, você já nasceu de Deus, você não morre mais, você passou da morte para a vida, porque o Espírito de Deus entrou no seu espírito. E a salvação da sua alma é quando o Espírito de Deus que habita no seu espírito pode exercer influência sobre a sua psique, que é a sua alma, a sua vontade, as suas emoções, as suas ações. O que é o homem carnal? É o homem que, tendo o Espírito, anda com base na sua inteligência, no seu modo de pensar, na sua mente. Esse é um pobre coitado, porque ele é herdeiro de muita coisa, mas não desfruta de nada. Ele tem o dono de toda a verdade, mas vive como alguém que não tem vida. Vive como alguém que ainda não nasceu de Deus e não nasceu de novo. Quem está compreendendo, diga amém. Agora, preste atenção que a verdade, o desfrute, a beleza da vida, a luz da vida, a glória da vida, o desfrute da vida acontece quando a presença do Espírito exerce o protagonismo na sua vida. Quando você dá liberdade para que o Espírito de Deus influencie a sua alma. Quando você não é guiado pelo medo da pandemia. Quando você não ficou com medo de quebrar porque não sabia para quem vender. Porque você sabe que Deus é por você. Pelo seu espírito você sabe. Você pode até não saber como vai se virar. Mas você sabe de uma coisa. Deus é por mim. Ninguém pode ser contra mim. Se Deus é por mim, aí a sua alma fala, não vai dar certo. A sua inteligência diz, as coisas estão ruins. Vão de mal para pior. Mas o Espírito de Deus no seu espírito diz, você é amado e favorecido. Você é herdeiro, você é rico. E aí, sabe com qual base você anda? Você anda baseado na voz que fala mais alto. Quando eu era pequeno, a minha mãe me explicava assim. É como se dentro de você houvesse um leão e um urso. O leão é o espírito que tem o Espírito de Deus. O urso é a carne. E se você alimenta mais a carne, se você vê mais coisas que alimentam a carne, se você se preocupa com as coisas do mundo e você é inteligentão, acha que todas as coisas do mundo têm muita razão e você se apoia nisso, então você está alimentando o urso, o leão vai ficar fraquinho e vai perder a batalha. Agora, se você alimenta o leão, que é o espírito, seu espírito, que é onde está o Espírito de Deus, ele vai ficar muito forte, e o urso, que é a carne, nunca vai vencer o leão, porque ele está muito fortalecido. Essa é a sua vida no Espírito. Essa é a sua vida com Deus. Você define o nível de desfrute que você terá todos os dias.
Não é assim uma vez na sua vida. Pastor, já decidi, o dia que eu me decidi pelo Senhor, nasci de Deus, entreguei, foi ótima decisão, você nasceu de novo, foi salvo da morte e do inferno, e agora você tem o Espírito da vida. Mas todo dia você precisa dar o protagonismo ao Espírito Santo. Você precisa dizer, toma conta da minha vida, toma direção, e aí, sabe o que acontece? Quando ele é o protagonista, a palavra diz que do seu interior flui um rio que é de água viva, amém? Quando o Espírito de Deus está no controle da sua vida, ele está no controle das suas emoções, ele está no controle das suas ações, da sua mente, ele controla a sua vida, e o querer e o realizar de Deus acontece na sua vida. E você anda de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, porque você desfruta da riqueza. Aí você pode perguntar, pastor, que riqueza é essa? Eu gosto de ser bem claro, não vou ter tempo de falar toda a riqueza, até porque nem conheço toda a riqueza de Deus, teria muito aqui para falar para você. Mas eu quero te mostrar um texto que fala da riqueza de Deus, e toda ela, como ela pode enriquecer a sua vida, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, irmãos? Porque fala 9 e diz fruto no singular. É porque não são frutos do Espírito no sentido de muitos frutinhos. Fruto é o resultado. A Bíblia está dizendo, o fruto, o resultado do Espírito na sua vida é isso aqui. O resultado do Espírito na sua vida é que a sua vida vai manifestar, vai viver e vai manifestar amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Bom, não dá para abordar tudo, mas eu quero pensar com você. Vamos pensar qual é o tamanho da nossa riqueza, amém? Pense, amor é o fruto do Espírito. Como eu desfruto do amor? Uma vida cheia de amor é uma vida boa, sim ou não? Uma vida sem amor deve ser horrorosa. Eu encontrei o amor da minha vida muito cedo. Eu tinha uns 17 anos de idade. Já estamos juntos há 28, casados, fora o tempo de... E ela tinha 13 quando eu conheci ela. Quando eu conheci. Quando ela casou, ela já era bem mais velha. Tinha 17. 28 anos estamos juntos. É uma vida para amar, é bom demais. É bom demais ter amor, mas tem gente que é uma confusão. É ou não é? Ama um, depois acha que parou de amar e vai amar o outro, aí acha que não sabe se ama, se... Mas o amor não é só uma questão de relacionamento homem e mulher. O amor se manifesta na vida do seu filho. O amor se manifesta em relação aos seus pais. O amor é o próprio Deus. E quando você desfruta do amor, você desfruta de Deus. E desfrutar do amor ou desfrutar de Deus não é pouca coisa, é vida boa. Quem pode desfrutar disso é rico. Porque é muito melhor ter muito amor e ser muito amado do que ter muito dinheiro e ser odiado, sim ou não? Então veja, infelizmente, nós temos muitos filhos que são como filhos pródigos. Sabe o que aconteceu com o filho pródigo? Ele não sabia o quanto ele era amado, e nem o irmão dele. Não vou te contar aqui toda a parábola, mas a verdade é que muitos que são filhos não sabem quanto o pai os ama, não sabem mensurar o amor do pai por eles, e por isso não vivem bem. A primeira dica que eu te dou para você ter uma vida rica, desfrutando da riqueza do Senhor, preste atenção, saiba, procure saber, cresça na revelação do quanto você é amado pelo seu Pai, o quanto Deus te ama. Ter revelação do amor de Deus na nova aliança é uma dádiva de Deus,
a revelação é imprescindível. O amor de Deus na nova aliança foi dado a você, foi expresso em você na cruz do Calvário. Eu sei que talvez você possa estar lembrando aí do amor como mandamento. Pastor, amar é mandamento. Deixa eu dizer, se para você ainda amar é mandamento, você ainda está lá na velha aliança, você não desfruta bem não. Você precisa renovar sua mente. Você precisa entender que nós não amamos no esforço do cumprimento da lei. Nós não amamos nos esforçando para cumprir o mandamento. Nós amamos na mesma medida que sabemos que somos amados. A palavra de Deus diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mais ou menos assim. Eu não amo porque eu aprendi, me esforcei e fiz um curso para amar. Eu não amo porque mandaram e agora eu me esforço para amar a Deus. Se você ainda faz isso, abra mão disso hoje. Não é isso que Deus quer de você. Pastor, o mandamento não é amar, mas o mandamento é amar porque você foi amado. É um mandamento muito difícil amar sua mãe? Não, provavelmente não é. Sabe por que não é difícil amar a mãe? Porque você desde pequeno viu a sua mãe te servindo. Você nem amava a sua mãe quando ela te amou, é verdade ou não é? Você chorava de madrugada e nem ligava se ela estava com sono. Fazia cocô na hora errada. E nem sabia fazer no lugar certo. E fazia dentro de um negócio chamado fralda, que dá trabalho e cheira mal. E nem ligava para sua mãe. Você não amava, pode ter certeza. Quando você nasceu, você não amava sua mãe. Seu amor pela sua mãe era zero. Já viu gente que fala assim: nossa, acho que Deus viu alguma coisa em mim, por isso que Ele me salvou. Deus não viu nada em você não, irmão. Você foi salvo só porque Ele mesmo, Ele é amor. É Ele que é bom, não é você. Por isso que a única diferença sua e daquele que está lá fora não é que você é melhor do que ele, é que você foi privilegiado, Deus chamou. Pastor, deve ter visto alguma coisa. Viu nele mesmo. Ele é tão amoroso que apesar de você e apesar de mim, Ele nos amou. E vou te dizer, Ele não viu só os pecados que você vê. Eu e você cometemos muito mais pecados do que nós imaginamos. Mas Deus vê todos. E mesmo assim Ele nos amou e entregou o seu Filho para morrer por nós. Ele achou que compensava. Vou te dizer algo muito claro. Você não sabe não o quanto que é amado por Deus. Mas você pode, com um coração voltado para essa verdade, com uma mente limpa, pedir ao Senhor: Senhor, me revela o seu amor todos os dias. E aí todo dia você vai saber um pouquinho mais do quanto você é amado. E quanto mais você é amado por Deus, é bom ser amado pelas pessoas, é ou não é? Sim ou não? É bom. É bom quando você casa com alguém que te ama. Se você não casar com alguém que te ama, você vai pedalar o resto da vida, correndo atrás. Mas quando você casa com alguém que te ama, aí você vai receber esse amor e você vai desfrutar dele todo dia. Alguém que te ama, que está perto de você, já faz bem para você. Imagina Deus te amando, irmão. Ele pode todas as coisas, Ele te ama. E o que te separa de muitas bênçãos que Ele quer te dar? É a falta de fé que você tem nele, porque você fica pensando numa coisa muito boa e fica achando que Ele não te ama o tanto para te dar. Mas o dia que você for convencido que Ele te dá, não é porque você comportou bem, mas é só porque Ele te ama, você recebe. Você entende por que você precisa entender e ter revelação do amor de Deus? Porque tudo está à sua disposição, mas é pela fé, você precisa crer. Creia no amor de Deus, amém? Creia como você é amado. E como você é amado? Como esse amor vem para você? Ora, Romanos 5,5 diz, Paulo explica: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou então foi dado. O Espírito Santo já foi te dado, amém? Está vendo qual é o tamanho da riqueza? É o Espírito Santo, olha a explicação, é o Espírito Santo que derrama o amor dele no seu coração. Então como é que você faz? Volte-se para o Espírito todos os dias de manhã.
Erga suas mãos e diga: nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Ele já provou que me ama e eu desfruto do amor dele hoje. Não vai acontecer alguma coisa boa comigo para Deus provar o amor dele por mim, não. Ele já provou. O diabo vem falar: mas tem boleto para você pagar, o seu filho está desse jeito, a empresa está falando. Será que Deus te ama? O diabo é perito em botar dúvida em você. Começou lá em Eva. Desde o começo, botando dúvida e invertendo a verdade de Deus em mentira. Sabe onde é que está a sua vitória? Em declarar a verdade de Deus sobre a sua vida todos os dias. É verdade, é de Deus, mas precisa ser verdade para você. Todos os dias declare o quanto você é amado. Sabe o que você vai fazer? Abrir espaço para o Espírito Santo derramar o amor dele no seu coração. E você, com o coração cheio do amor de Deus, vai viver uma vida boa, rica. Quem entendeu, diga amém. Está percebendo que viver a riqueza, desfrutar de herança como filho não é esforço? Não tem a ver com o seu esforço, tem a ver só com a sua consciência. Consciência de identidade, saber quem você é. Se você sabe quem você é, você sabe o que você pode. E se você sabe o que você pode, você toma posse daquilo que é seu. Sabe? O outro fruto do Espírito é alegria. E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E viver cheio de alegria não é pouco. Quem concorda? Você foi feito para viver uma vida feliz, cheio de alegria. Ah, pastor, não dá para ter alegria o tempo inteiro. Não, o tempo inteiro não, 99% do tempo só. 99,9%. De vez em quando vem uma tristezinha, mas ela passa. A sua vida é alegria. Porque a sua vida é com base no Espírito, naquilo que você já tem, não é aquilo que você vai conquistar, é com base naquilo que ele já conquistou. Você já é herdeiro, você já é rico, você já é mais que vencedor. E se a sua fé te leva a essa posição, então você tem alegria. Porque você vive essa alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, justiça, paz e alegria. Onde que é a alegria? Não está lá, né? Romanos 14, 17. A justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hoje você está aprendendo a dar mais importância para o Espírito Santo. Não é possível você andar com o Espírito Santo de Deus e não conversar com ele no carro. Se alguém entra no seu carro, você anda 20 minutos, não fala uma palavra, vai achar que você não tem educação. É verdade ou não é? E o Espírito Santo? Fica no vazio. Deixa ele para lá. Já leu aquele livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo? Vai ver o ministério do cara. Um dia ele acordou, ele achou que ele podia falar: bom dia Espírito Santo. Pronto, aí a vida do cara mudou. Aprenda a se relacionar com o Espírito de Deus, que é a sua maior riqueza. A sua riqueza não está atrás de correr atrás de religião, correr atrás de placa, correr atrás disso, daquilo. Bispo fulano, apóstolo fulano, padre fulano. O que você quer com esse povo que pode ser uma bênção? São homens de Deus, estão brilhando a luz de Cristo. Mas a luz está aí dentro, abençoado. É dentro de você que ele está. É dentro de você que o Espírito Santo está. Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Você acha que é a luz de quem? É a sua luz própria? Você não tem luz própria. A luz que você brilha é a luz de Deus. É a luz do Espírito, porque o Espírito de Deus habita em você. Agora veja, qual é o motivo da sua alegria? Você tem uma alegria, mas não é aquela alegria utópica, sabe? Não é aquela coisa de pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Não, essa besteira não. Mentaliza que vai dar certo. O negócio de mentalizar que vai dar certo é saber quem você é em Deus. Quantos creem em Deus, digam amém. Quantos creem que são filhos de Deus? Eita, povo rico, tudo filho de Deus. Herdeiro com Cristo. E aí, Jesus diz que existe uma alegria, e uma alegria que ninguém pode tirar de você. Então, você pode dizer assim: pastor, você não pode dizer que eu tenho como decidir viver alegria. Tem sim, Jesus falou, tem uma alegria que ninguém pode tirar.
Está lá em João 16, 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Eu não tenho tempo para falar muito aqui, mas eu vou te dizer, essa alegria aqui é a certeza da salvação e da vida eterna. O dia que a coisa estiver complicada para o seu lado, lembra que tudo passa menos você, porque você é eterno, você permanece para sempre. Tudo passa, mas você está caminhando para a eternidade. Vida eterna é a vida de Deus que você tem hoje. A vida eterna não é lá para frente, não. A vida eterna se desfruta desde o dia que você nasceu de novo. Desde o dia que você nasceu de Deus, você é eterno. Não morre mais. Eu sei que tem gente que, pastor, não acredito, eu acredito que salvação se perde. Amém, dá para a gente congregar junto. Meu conselho para você, não perca. Não perde, não. Eu não perco, eu tenho certeza, porque não foi eu que conquistei. Aquilo que eu não conquistei, eu não tinha poder para ganhar, não tenho poder para preservar também. É tudo Ele que faz. Eu dependo é dEle, não dependo de mim. Então eu sei que eu não perco, e até sei que não perco, porque a palavra já diz, é vida eterna. Então não pode perder, não pode acabar se é eterna. Ah, mas acabou, então não era eterna. Decide qual que é essa vida que você tem aí. Se é eterna, não acaba. Se não é eterna, nasceu de novo, não morre mais, já passou da morte para a vida. Não tem esse negócio de perder a vida eterna. Deus não dá com uma mão e depois fala, não está merecendo mais não. Mereceu um tempo, agora não está merecendo, vai para o inferno mesmo. Que pai que é esse? A Bíblia diz, você que é um pai ruim, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Tem gente que a régua de Deus é muito baixa. Por isso que ele não gasta tempo relacionando com Deus. Sabe por quê? Porque é tão baixa o que ele pensa de Deus, que ele pensa de Deus o que ele não pensa do homem. Que um pai amoroso não faz pelo filho, mas ele acha que pai corrige colocando doença. Que pai que faz isso? Nenhum pai eu vi, torço para que você fique com câncer, só porque você tirou nota ruim. Já viu o pai falando isso? Não existe, eu nunca vi. E se pode ter, porque o homem é mau, é algo fora do normal. Mas Deus não. Deus é bom o tempo todo, não é isso que nós cantamos? Deus é totalmente bom, plenamente bom. E aí os irmãos, hoje eu fiz um podcast respondendo isso, aí os irmãos dizem, e o juízo? Deus é justo, pastor. O juízo, lê Bíblia que você vai ver que não vem sobre os filhos, vem só sobre os filhos da desobediência. Se você é filho e está pensando que ainda vem juízo sobre você, ou não é filho, ou você não lê Bíblia. Está esperando o juízo? Acharam até que o coronavírus era juízo, né? Não é? Teve muito pastor que pregou isso. Não lê Bíblia. A receita para você é ter a mente certa e a crença certa. E aí a alegria toma a sua vida. E você começa a entender que a alegria que Deus tem para você não é apenas uma alegria que não acaba, mas é uma alegria também completa. João 16, 24 diz, até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Quem entendeu, diga amém. Alegria completa que Jesus está dizendo aqui, sabe qual é? É ter a experiência que você pede e Deus responde. Agora pergunto para você, é rico ou não é? Quem sabe que ele pede e Deus responde para ele, sim ou não? A riqueza de Deus é inesgotável. Você tem a experiência de pedir e Deus te responder. Jesus disse que você quando faz isso, vive isso, entra nessa experiência, você tem a alegria completa, você é completamente feliz. Porque não dá para imaginar alguém que fala assim, eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu peço, Deus me dá, mas eu sou só tão triste. Dá para pensar alguém assim? Não tem jeito de ser. A alegria que Deus te dá é alegria completa, mas a alegria completa não vem automaticamente sobre a sua vida. A alegria completa, ela é resultado do relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Quando você se relaciona com o Espírito e tem, não uma religião, mas um relacionamento que funciona, onde você ora, Deus te ouve e Deus te atende.
Essa é a sua herança. Está ficando boa a sua herança, amém? É para ficar melhor amanhã. Eu vou terminar porque já acabou meu tempo, né? Vai ficar melhor a sua herança amanhã. Quem vem? Eu quero só encerrar dizendo o seguinte: existe, além da alegria e do amor, existe a paz de Cristo. A paz de Cristo, Jesus diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O dia que você está conturbado, amedrontado, o que você está fazendo? Menosprezando o Espírito e vivendo na carne, porque quando você tem o Espírito, e o Espírito está guiando a sua vida, não tem jeito, porque não tem temor sobre você, você não tem o coração conturbado, porque a paz de Cristo é quem reina na sua vida. A paz de Cristo é a riqueza de Deus para você. Você entende isso? Diga amém. Então, não existe uma paz tão grande quanto a paz de Cristo. Aleluia. A sua vida é rica porque ela é cheia de amor, de alegria e de paz. E só começamos. Você acredita mesmo nisso? Ou você está só pensando que hora que esse cara vai sair para a Gabriela vir cantar? A inversão dos valores é que te arrebenta. Quando você inverte, olha para fora, achando que o que está lá fora que é rico, você está enganado, porque o que é rico mesmo é o que você tem dentro. A sua riqueza está no seu espírito. A sua maior riqueza está no seu espírito. E depois, quando você vive essa riqueza e desfruta dela, todas as coisas ao seu redor vão se ajustando, porque do seu interior fluem rios. Flui rio de água viva, flui rio de água viva no seu casamento, flui rio de água viva na vida dos seus filhos, flui rio de água viva no seu trabalho, na sua empresa, você prospera, os rios de água viva vão fluindo, flui rio de água viva para a sua alma, não há pânico, não há medo, não há temor, a sua alma descansa em paz, porque o rio de água viva flui, o Espírito Santo comanda, o Espírito Santo governa a sua vida. A Bíblia diz, Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E sabe qual é essa água viva que flui? No original, não tenho tempo aqui para te explicar, mas no original essa água viva, no original grego, exal, que é a mesma palavra. Quando Pedro olhou para Jesus, ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro olhou e disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus vivo, água viva. Quando a água viva flui de você, é que o próprio Deus vivo está fluindo dentro de você. É o Espírito, é o Deus vivo. Então hoje eu quero conclamar você a desfrutar de uma vida abundante no Senhor, desfrutar da sua riqueza. A sua vida deve ser cheia do Espírito Santo de Deus, e assim você viverá dias felizes nessa terra que valerão a pena. Quem diz amém? Fique de pé no seu lugar nessa hora, em nome do Senhor. E agora você, por algum instante, da sua maneira, do jeito que você puder, erga a sua mão para o céu, feche os seus olhos e começa a agradecer. Volte-se para o seu espírito e começa a glorificar. Se você é aquele crente que já é cheio do Espírito, já pode começar falando em língua, que tá bom, porque você não precisa de alguma coisa para te mover, porque o Espírito já está ativo aí, já está movendo. E agora você abre a boca. A Bíblia diz, abre a tua boca que eu a encherei. Adora, abre a boca e declara, do seu interior fluirão rios de água viva.